Então, entrando na parte já de técnica de aplicação, o que que a gente vai fazer para poder identificar a região que a gente vai tratar no nosso paciente? Eu preciso isolar os músculos nasais. Para fazer isso, eu vou traçar uma linha entre o canto interno do olho e a asa do nariz. Definir isso como a minha zona de segurança, igual a gente faz lá no terço superior, a nossa margem de segurança para não causar uma pitose de sobrancelha, eu vou fazer aqui para a gente não comprometer o sorriso desse paciente. Então, uma vez que os nossos limites estiverem estabelecidos, eu vou garantir que a toxina vai atuar exclusivamente na parte nasal do músculo elevador do lábio superior e da asa do nariz, sem comprometer o sorriso do meu paciente. Vou pedir ao paciente que faça uma expressão de nojo, aquela carinha de nojinho mesmo, para a gente marcar o ventre do músculo elevador da asa do nariz e qual é a forma desse volume. Então, ele vai formar um volume tanto na região mais média do nariz, quanto na região mais alta, ali mais próximo do próximo. E aí, uma vez que a gente vai começar a avaliar isso clinicamente, eu sempre gosto de contornar mesmo esse músculo. Na hora que eu peço meu paciente para fazer esse movimento, eu venho com o meu lápis, com a minha caneta e circulo mesmo. Faço uma delimitação de onde que está aquela contração. Tem pacientes que vão ter uma contração mais forte, tem pacientes que vão ter uma contração mais fraca. E tem pacientes que não vão contrair essa região do levantador da asa do nariz. E aí, normalmente são esses pacientes que, quando a gente faz a aplicação somente no nasal, eles voltam com um resultado positivo, porque realmente aquele paciente não tem uma força tão expressiva, tão significativa na região do levantador da asa do nariz. Mas fiz a demarcação desses pontos, circulei, marquei bem onde está formando ali aquela contração muscular. Eu vou fazer uma aplicação bem no centro dessa marcação, bem no centro dessa contração, com 1 a 2 unidades de toxina botulínica num plano intradérmico. Eu não vou aprofundar muito essa aplicação. Por quê? Se eu aprofundo muito a minha aplicação, eu posso atingir a porção do músculo que é responsável por levantar o lábio superior. E aí eu vou comprometer o lábio do meu paciente, vou comprometer o sorriso. Em relação à aplicação aqui para queda da ponta nasal, eu vou pedir o paciente para sorrir, para identificar se ele tem essa movimentação do depressor do septo nasal. Porque, às vezes, o paciente, ele queixa ali de uma ponta de nariz mais caída, mas isso não é responsável, não é responsabilidade do músculo. Essa queda é justamente por causa de uma anatomia do nariz dele. E aí é nessa hora que a gente vai indicar que seja feita uma rinomodelação e não a aplicação da toxina botulínica. Porque se eu prometer para esse paciente um resultado de elevação da ponta do nariz sem ele ter uma movimentação muscular ali, não vai ter resultado. Então, é importante a gente observar se tem atividade muscular. E aí, observei se tem atividade, eu vou marcar, e essa aplicação ela vai ser realizada bem na base do septo nasal. Eu preciso estar o mais afastado possível da região do orbicular do lábio. Essa aplicação também vai ser de 1 a 2 unidades de toxina. A diferença é que ela vai ser num plano profundo. Eu vou entrar o mais profundo possível. Eu posso entrar ali com a minha agulha toda num plano 90 graus, o mais profundo possível, de preferência se conseguir até quase que tocar mesmo a região óssea para aplicar sem a gente ter o comprometimento. Por quê?
O orbicular do lábio, ele está inserido ali nessa região da musculatura do depressor do septo nasal de uma forma mais superficial. Então, se eu coloco essa toxina muito superficial, eu vou ter ainda mais o comprometimento do lábio. E aqui a aplicação para a região dilatadora do nariz, eu também vou pedir o paciente para sorrir, porque ao sorrir, o nariz tanto vai ter essa queda, quanto vai ter a abertura das narinas. E aí eu vou identificar a movimentação do nasal alar e do dilatador nasal anterior. A aplicação, ela vai ser realizada na metade da aba nasal. A gente realmente marca ali na metade da asa do nariz e vou fazer uma aplicação de 1 a 2 unidades em plano intradérmico. Nessa região, quando a gente entrar com a agulha, é como se a gente estivesse realmente em cartilagem, não dá para a gente identificar muito o músculo, diferenciar ele da cartilagem. O plano é bem na cartilagem mesmo. E eu vou entrar com meia agulha, porque é um plano duro, o paciente sente dor, é bem desconfortável, e vou depositar ali de 1 a 2 unidades de toxina também.